Olá, senhoras e senhores, estamos de volta para darmos continuidade ao estudo da demografia. Parei no nosso último encontro no momento onde eu destacava as pirâmides sociais, particularmente a pirâmide etária. Cabe, na aula de hoje, inicializarmos a partir da pirâmide de ocupação e da pirâmide de atividade. Vamos lembrar que a pirâmide de ocupação é dividida em dois setores: a população economicamente ativa e a população economicamente inativa. Pessoal, o que é um indivíduo economicamente ativo? É aquele que trabalha e, em função desse trabalho, recebe um salário. Então, há uma relação trabalho e salário. Não importa que a atividade seja formal ou informal. Trabalhou e, em função desse trabalho, recebe um salário economicamente ativo. Vamos dar exemplo? Vamos pegar aqui, por exemplo, um ambulante. Outro exemplo, puxar a sardinha para o meu lado, professor. E o mais engraçado do professor, que as pessoas perguntam: além de professor, o que você faz? Gente, eu tenho o privilégio de ser professor. Muitas vezes o indivíduo escolhe a profissão e eu, graças a Deus, eu fui escolhido pela arte de ensinar. É um privilégio, uma vez que mexer com pessoas não há nada de melhor. Claro, existem as suas dificuldades, mas o privilégio supera em muito essas dificuldades. Então, se você é economicamente ativo, você trabalha e, em função desse trabalho, você recebe um salário. Já a população economicamente inativa, aqui eu tenho três situações. Primeira situação: trabalho sem salário. Primeira situação. Segunda situação: salário, essa aqui é boa. Sem trabalho. E talvez você esteja, eu tenho certeza que é provisório. Na terceira situação: sem salário e sem trabalho. Professor, me dá o exemplo de trabalho sem salário. Vão aprender a valorizar do lar, a dona de casa. Salário sem trabalho. Quer ver um exemplo? Aposentado. Mas peraí, eu sou aposentado, mas eu continuo trabalhando. Então você não é aposentado. Você recebe aposentadoria. Ser aposentado significa não exercer nenhuma atividade remunerada. Sem salário e sem trabalho, o estudante. Então perceba, você pode ser economicamente ativo ou você pode ser economicamente inativo, ok? Exatamente o que está registrado aqui, ó. População economicamente ativa formada por indivíduos que trabalham e recebem salário. Os setores de atividade referem-se a esse indivíduo. Eu vou te mostrar. População economicamente inativa, formada por indivíduos que não trabalham e não recebem salário. Trabalham e não recebem salário. O voluntário. Não trabalham e recebem salário. Aposentado e pensionista. Quando eu tomo como referência o território brasileiro, vamos pensar comigo. Como é que é a divisão? Olha que bacana. População economicamente ativa. Mais ou menos, segundo o IBGE, 62,7% da população brasileira é economicamente ativa. 62,7% é ativa. E a população economicamente inativa? Aí você vai ter o quê? 37,3%. Professor,
eu já vi números muito maiores, até porque existe duas maneiras de análise. Você pode pegar a população como um todo e buscar quem é economicamente ativo e quem é economicamente inativo, ou você pode pegar aqueles indivíduos que estão na idade de trabalho. No Brasil, qualquer pessoa pode trabalhar? De acordo com o texto maior, não. Se você tem de 0 a 14 anos, 0 a 14 anos, qual que é a conclusão? Em tese, mas o primo do tio, da irmã da minha avó, trabalha. 0 a 14 anos não podem trabalhar. Isso é teoria, gente. Tem 0 a 14 anos não podem trabalhar. E de 14 a 16 anos pode trabalhar? Sim, como aprendiz. Você sabia que o aprendiz não recebe um salário, não, ele recebe uma ajuda de custo. 16 a 18 anos pode trabalhar? Sim. Só tem 3 situações que não pode. Noturna, insalubre ou perigosa. O cara vai ser, com 16 anos, 16 a 18 anos, ele vai ser segurança de uma boate. Não pode. Insalubre, perigosa e noturna. Quer ver outra insalubre? Trabalhar numa indústria química. Insalubre. Pode, exceto em atividades noturnas, perigosas, insalubres. E 18 anos ou mais, pode trabalhar? Sim, né? Mas há uma necessidade em qualquer uma dessas situações que a atividade seja lícita. Quando eu pego apenas os indivíduos que podem trabalhar, aumenta um pouco a população economicamente ativa. Então, no Brasil, tomando uma referência como toda a população, 62,7% são ativos, 37,3% dependentes, uma população economicamente inativa. Ok? Beleza? Esses ativos, eles podem atuar, segundo o IBGE, em 3 setores. Setor primário, setor secundário ou no setor terciário. Professor, eu já ouvi falar até de um quarto, de um quinto setor. Sim, gente, mas eu estou tomando como referência o IBGE. Primário, secundário e terciário. Então, a população economicamente ativa, que faz parte da pirâmide de ocupação, vai formar uma pirâmide de atividade. O que é o setor primário? Me ajuda aí. Setor primário. Você já ouviu falar. Setor primário são atividades ligadas ao campo. Agricultura, pecuária e o extrativismo. Apesar de ser a base econômica do Brasil, não é o setor com a maior empregabilidade. A maior empregabilidade cabe ao setor terciário, comércio e prestação de serviços. Já o setor secundário, atividades ligadas à indústria. Aí nós temos indústria de base, bens duráveis, bens não duráveis, a indústria de ponta. O que é uma indústria de base? É aquela que se estabelece e cria uma infraestrutura para que outras indústrias possam ser implantadas. Quer ver exemplo? Siderurgia, metalurgia ou aquela que é o termômetro da economia. Se ela vai bem, a economia vai bem. Se ela vai mal, a economia vai mal. Estou me referindo à construção civil. Ok? Já a indústria de bens duráveis, produtos com grande longevidade. Exemplo, imóveis. Bens não duráveis, produtos com pequena longevidade. Vestuário, cosméticos, medicamentos, entre outros. A indústria de ponta, aquela voltada à pesquisa, à utilização de uma grande tecnologia. Então, primário, ligado ao campo, secundário, ligado à indústria. E o setor terciário, comércio e prestação de serviços. Então, observe, o primário ligado ao campo. Vamos destacar aqui. Ó. Agricultura, pecuária e o extrativismo.
O Brasil se destaca nesse setor, porém, a maior parte da população não trabalha nesse setor devido à mecanização, fruto da Revolução Verde que aconteceu no Brasil na segunda metade do século XX. Revolução Verde, né? O Brasil aderiu, comprou adubos, fertilizantes, pesticidas, máquinas agrícolas. Esse setor possui baixo valor agregado. Faz uma comparação. Quanto é que custa um celular? Quantos sacos de laranja que eu preciso para equiparar ao valor do celular? Por que o celular é tão caro? Tecnologia, alto valor agregado. Já os commodities, matéria-prima no estado primitivo ou semi-industrializado de comercialização global, ele tem baixo valor agregado. Ok? Beleza. Então nós temos aí nesse setor os commodities. Setor secundário, atividades ligadas à indústria, associada à transformação da matéria-prima. É o segundo setor empregatício da população brasileira. Cerca de quanto? 16%. E aí eu queria corrigir. Isto era quando você tinha os dados de 2010. Eu peguei dados fresquinhos. Olha ali, ó. A indústria no Brasil hoje está ocupando o quê? 24%. Então, esses dados aqui, o IBGE ainda está trabalhando muitas vezes com esses dados em 2010. Era 16%. Hoje nós temos 2023, especula-se algo em torno de 24%. Então, houve uma melhoria, houve uma evolução do processo industrial do Brasil, mesmo que tenha acontecido lentamente. 13 anos depois, nós tivemos um crescimento aí de 8% da malha industrial brasileira. Ok? Então nós temos aí 16% em 2010, hoje 24%, e há uma enorme dependência, hoje menos que no passado, econômica e tecnológica, né, das grandes potências econômicas do planeta. Setor terciário, atividades ligadas à prestação de serviço. Participa da distribuição, do gerenciamento dos produtos. A maior parte da população brasileira concentrada nesse setor. Então, quando eu pego aquela população economicamente ativa, você lembra de quanto que era? 62,7%. Ela está distribuída, segundo o IBGE, em 3 setores. 68%, eu acredito até mais nisso que 68%, no setor de comércio e serviços. 24% hoje na indústria e apenas 8% na agropecuária. Por quê? Porque a agropecuária foi alvo de mecanização. Mecanização fruto da ocorrência da Revolução Verde, que promoveu o fenômeno de expansão da monocultura, principalmente soja, através do movimento das fronteiras agrícolas, segunda metade do século XX. Segunda metade do século XX. Ok? Então temos aí as 3 pirâmides sociais. Destaquei a pirâmide etária, a pirâmide de ocupação e agora a pirâmide de atividade. Mas perceba o seguinte, esse crescimento do setor terciário, ele acaba promovendo uma hipertrofia, levando ao enorme abismo social, com ricos extremamente ricos e pobres, extremamente pobres, muitos vivendo abaixo da linha da pobreza, ou seja, com menos de 1,25 dólares por dia. Houve a necessidade de mecanismos de controle demográfico através do estabelecimento das teorias populacionais, a teoria de Malthus,
a teoria dos neomalthusianos e a teoria dos reformistas. Vamos inicializar a compreensão dessas teorias por meio de Malthus. Observe o seguinte. O Malthus, gente, ele dizia o seguinte, que a população cresce. Ele fez uma relação da população e do alimento. Para ele, a população cresce em progressão geométrica. Já o alimento cresce em progressão aritmética. A diferença entre a população e o alimento vai causar fome. E, segundo Malthus, o controle populacional ocorre através das guerras e epidemias. Gente, o mais interessante é que quando nós destacamos a teoria de Malthus desta forma, o professor finge que explicou e o pior, o aluno finge que entendeu. O que significa crescer em progressão geométrica? O que significa crescer em progressão aritmética? A diferença da população e alimento vai causar fome. E o controle? Guerras e epidemias. Vamos entender o seguinte. O Malthus chamou de X um período igual de anos. Olha o spoiler. 25 e 25 anos. Ele comparou a população e o alimento e viu o comportamento de cada uma dessas unidades. Então, ele chama de X um período igual de anos. Para ele, X é um período igual de anos. E ele começa a analisar o comportamento da população e o comportamento do alimento a cada 25 anos. Olha o que ele concluiu. Então ele pegou aqui população e alimento. E ele chamou de X o período igual de anos. Eu já disse, 25 e 25 anos. Os primeiros 25 anos a população cresceu 1. E o alimento 1. Lhe pergunto, tem alguém passando fome? Não. Mas um período X, 2, ninguém passando fome. Mais um período X, 4, 3. Aqui já começa a fome. 8, 4, 16, 5, 32, 6, 64, 7, 128, 8. Então, ou seja, quando eu falo que cresce em PG, eu estou dizendo que em períodos iguais a população vai dobrar. E o alimento, igual aos números naturais, vai crescer de forma linear. Vai chegar o momento que eu tenho muito mais população que alimento e isso vai causar fome. E o Malthus, que não era o cara mais positivo do mundo, ele fala que as guerras e as epidemias são o mal necessário para evitar dessa forma que ocorra a fome. Lhe pergunto, Malthus estava certo ou Malthus estava errado? Errado. Por quê? Porque Malthus não considerou a revolução tecnológica na produção de alimentos. Então presta atenção. O Malthus estava errado. Erro do Malthus, porque ele não considerou a revolução tecnológica. Como assim, professor? Hoje se produz muito mais alimentos. Deixa eu melhorar isso aqui. No menor espaço, no menor tempo. Então, professor, por que tem gente passando fome no mundo? Má distribuição, desperdício e interesses econômicos. A teoria de Malthus, gente, é uma teoria lá do século XVII, século XVIII, iluminismo. O Malthus viveu junto com Montesquieu
trabalhou a ideia da divisão dos poderes. Com Voltaire, inclusive existe uma frase que é atribuída a Voltaire, que afirma, já que esse defendia a liberdade de expressão, não acredito em nenhuma palavra que dizeis, mas defenderei até a última gota de sangue o direito de dizê-la. Malthus é baseado no quê? Numa teoria demográfica do período do Iluminismo. Porém, essa teoria já não cabia mais como a sociedade que havia se transformado. Diante disso, ganha força durante a Conferência de Estocolmo, né, uma conferência ambiental que pensava na ideia de reduzir o contingente populacional e, dessa forma, preservar os recursos naturais para as gerações futuras. Ganha força uma teoria que havia sido estabelecida logo após, né, ali no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, a teoria dos neomalthusianos. Primeiro vamos destacar aqui a teoria de Malthus. A população cresce em PG, dobrando a cada 25 anos. O alimento em PA. Para Malthus, a diferença entre o crescimento populacional e alimentação gera fome. E o controle? Um controle rígido, onde o indivíduo deverá ter condições materiais de sustentabilidade. Ele acreditava na ideia que epidemia e guerras eram mal necessário, reduzia o contingente populacional e, dessa maneira, evitava a fome. Malthus não considerou a revolução tecnológica na produção de alimentos. Você lembra do filme da Marvel, Guerra Infinita? O que o Thanos é? Ele é malthusiano. Ele fala que não vai ter recursos no universo para todo mundo. Por isso que ele vai pegar as joias do infinito e vai matar metade do universo. Ele pode ser mau, mas ele é justo, porque ele não escolhe quem vai morrer. É o acaso. Então a teoria de Malthus ela teve força até ali os anos 70. A partir dos anos 70 foi abraçada uma nova teoria, a teoria dos neomalthusianos. O que dizem os neomalthusianos? Vamos lá. Está aí a teoria de Malthus, tá? População e alimento. Os neomalthusianos, tá? Deixa eu ir lá nos neomalthusianos primeiro. Aqui, ó. Eles fazem também uma relação entre a população. Olha a população aqui, ó. Olha como é que a população cresce. População e o alimento. À medida que aumenta a população, aumenta a produção de alimentos. Por quê? Porque, segundo os neomalthusianos, existe tecnologia. Claro, gente, que essa produção de alimentos ela não é ilimitada. Existe um limite nessa produção. Por isso que os neomalthusianos estabelecem também, assim como Malthus, um controle. Mas como é que seria o controle populacional? Como é feito hoje? Métodos contraceptivos. Você conhece? Aqui está aqui, os neomalthusianos. Métodos contraceptivos. Me diga aí. Pílula, o DIU, vasectomia. Lembrando alguns engraçadinhos aí que preservativo não é balão, meu filho. Tabela. Tabela hoje é um bom método? Tabelinha? Claro que não. Por quê? Porque tem muito tempo que a menstruação ela já não é mais regular. Por quê? Frango. Frango, gente, é hormônio puro. Aí você come, né? Estou me referindo, obviamente, às meninas, né? Come o frango, você vai ter uma menstruação o quê? Desequilibrada. Resultado, tabelinha, gente, vai fazer tabela e gol. 9 meses depois, fruto da tabela correndo pela casa. Então você vai ter preservativo, vasectomia, você vai ter o DIU. Pô, você tem vários métodos aí que são mais eficientes do que a tabelinha. Então, os métodos contraceptivos. O Brasil, gente, ele é muito favorável à teoria dos neomalthusianos. Tanto é, volta aqui para mim, qual que é o mês que mais nascem crianças no Brasil? Você sabe?
O mês que mais nascem crianças no Brasil. Me diga aí. 9 meses depois do carnaval, período que mais nascem crianças. Você pode perceber que as campanhas voltadas ao sexo seguro, ao uso de métodos contraceptivos, ao uso de preservativo, carnaval. Então, se você nasceu 9 meses depois do carnaval, quem sabe você é fruto de um carnaval? Papai de pirata, mamãe de odalisca, pintou um clima, está aí você hoje, feliz, saudável, fazendo concurso. Então é o período que mais nasce, por isso, uma campanha tão ostensiva por parte do governo brasileiro em relação ao uso de preservativo, aos métodos contraceptivos, um período que antecede um pouco a maior festa pagã do Brasil, que é o carnaval. Ok? Então vou voltar ali. Ó. Teoria dos neomalthusianos. Ó. Surgida no pós-Segunda Guerra em um encontro das Nações Unidas que buscava manter a paz mundial diminuindo as desigualdades. Surgindo a teoria neomalthusiana, que ganha força na década de 70. Não é isso? Busca explicar a pobreza do mundo devido ao contingente populacional. Então eu tenho que fazer o quê? Controlar esse contingente. Um controle rígido é o que eles chamam de controle social. Os países subdesenvolvidos são foco devido a baixo índice educacional, ao crescimento vegetativo acelerado, reduzido investimento em tecnologia e na produção de alimentos e no meio urbano, que diminui a natalidade. Baseada na neomalthusiana, você tem os ecomalthusianos que acreditam que o número de pessoas, por isso que ela ganha força lá na Conferência de Estocolmo, a primeira reunião ambiental global em 72, é incompatível com a quantidade de recursos naturais. Ok? O Brasil é favorável à teoria neomalthusiana, ter seu controle populacional associado ao processo de transição industrial com a entrada da mulher no mercado de trabalho e a disseminação dos métodos contraceptivos. Finalizando, teorias reformistas, né? Século XVIII, critica a ausência da percepção de desenvolvimento tecnológico de Marx. Ele faz uma crítica veemente porque o Marx não considerou a revolução tecnológica na produção de alimentos, então há uma crítica, e defende que a fome está associada às desigualdades sociais e à expropriação da classe trabalhadora, que é uma tendência do capitalismo. Gente, o que é expropriação da classe trabalhadora? Gente, é o que eu estou fazendo neste momento. É o que você vai fazer ou você já faz. Você vende a sua força de trabalho em troca de quê? De um salário, isto é, expropriar. Eu adoro ser expropriado, gente. Eu estou vendendo meu trabalho em troca de um salário. Claro que eu tenho que ser expropriado com dignidade, né? Ser uma exploração demasiada. Então os reformistas afirmam que há uma desigualdade social. Isso gera pobreza devido à expropriação da classe trabalhadora. Os empregadores exploram o trabalhador pagando salários extremamente baixos, e isso acaba gerando esse abismo social, ricos, muito ricos, e pobres, extremamente pobres, abaixo da linha da pobreza. Para os reformistas, e o próprio nome diz, há necessidade de reformular o sistema de produção, uma revolução comunista, combatendo a condição de vida devido a este modelo urbano industrial. Somente com a Revolução Comunista, com o equilíbrio social entre as classes, que vai ser possível o controle populacional. Até porque o crescimento demográfico, ele é uma consequência desse abismo social. Então, eu destaquei, olha que bacana, a teoria de Malthus, a teoria dos neomalthusianos e a teoria dos reformistas. São essas teorias que vão servir de base para o controle populacional. Controle populacional que é fundamental para o equilíbrio social. Uma vez que numa sociedade nós temos um abismo. Ricos muito ricos, pobres muito pobres, principalmente devido ao fortalecimento do processo de globalização. Aquele movimento marcado pela integração de mercados
pela homogeneização cultural e pela disseminação informacional. Há um abismo social cada vez mais intenso que tem marcado a atual sociedade mundial. Tudo bem? Então é isso. Mais uma vez quero destacar a grande importância da sua presença e fazer votos que você consiga, no menor prazo possível, a sua aprovação. Bons estudos, sucesso, fiquem com Deus e nos encontramos em uma próxima oportunidade. Abraços, beijos e até lá.